Bom dia, bom dia, bom dia. A palavra de Deus no teu coração, na tua casa, trazendo confirmação, firmeza, posição. O que mais que você quer? Medite nessa palavra que vai ser dita nessa programação. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos iniciando aqui a nossa programação com o WhatsApp na tua caixinha de som. Aquele WhatsApp que chega com alguns louvores e com algumas mensagens para encher o nosso coração de alegria. Primeiro vamos tocar um louvor e já voltamos. Em nome de Jesus. Nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm lá dos céus, meditando no Senhor que nos quer para si, todos juntos cantemos. Estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si, jubilosos cantemos, bom estarmos nós aqui. Vendo a Deus e a Jesus, entre nós está quem nos quer para si, jubilosos cantemos, bom estarmos nós aqui. E foi assim que Pedro se viu reunido com uma grande família. Mas aquele dia dizia a palavra que Pedro não se misturava. Dizia a palavra de Deus
Diz aqui a palavra de Deus em Atos 10 que Pedro fazia acepção de pessoas. Mas eu quero te dizer o seguinte: vai chegar um tempo que você vai entender que precisa se unir ao povo de Deus. Tem gente que faz acepção de pessoas de uma certa forma doentia. Não aceita estar com a igreja, não aceita estar com o irmão, com a irmã, com o filho evangélico, com a filha evangélica, com o marido. Não aceita estar conosco. Mas eu quero te dizer, olha, o Cornélio, ele se achou, ele se viu em dificuldades por causa dessa escolha. Capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas, de contínuo orava a Deus. Eles fazem muitas esmolas, faz agrado, faz coisas lindas, chama o povo para reunir o povo e enriquecer o povo, mas não tem nenhuma intimidade com Deus. Olha só aqui. Este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Deus fez essa visita a Cornélio. E olha o que está acontecendo aqui. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Eu vou estar lendo depois, nós lemos até o versículo 7. Vou concluir depois essa palavra, para tu ver como é que o negócio vai ficar estreito. O negócio vai ficar gostoso aqui. Está sendo enviado alguns homens até a casa de Pedro. E você que já conhece a palavra, está tudo bem. Mas eu quero dizer para você que o Senhor hoje vai enviar pessoas até a tua casa, para que você mostre realmente o talento que você tem. Porque você tem um talento, você é bom, você é bacana, você é amigo, você é tudo. Você só não é servo do nosso Deus. Você só não é um seguidor de Cristo. Então precisa aprender com essas palavras a partir do versículo 7, Atos 10. Amém? Vou botar mais um louvor, que eu vou ter que dar uma paradinha rapidinho, mas eu já volto. Ó Senhor Jesus, eu recorro a Ti, Teu poder manifesta em mim. Confiando em Ti, sei que vencedor eu serei sobre o vil tentador. Ó Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó Senhor Jesus, eu recorro a Ti, forte rocha Tu és para mim. Se de coração eu a Ti clamar, poderei sobre o mal triunfar.
sempre em mim. Eu imploro a ti, queiras me guiar para o céu eu poder alcançar. Ó Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. O Senhor te fará um vencedor, mas um vencedor completo, não um vencedor pela metade, não vencendo aqui e perdendo ali. Você tem que passar a receber uma bênção tal, que seja de tamanha bastância, como diz a palavra. Para isso você tem que ofertar. Você tem que ofertar, mas eu não diria ofertar dinheiro, dar dízimo e oferta, que é necessário, esse não é o assunto agora. Mas se ofertar, se colocar como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, servindo a Deus. E para que você venha a fazer isso, você tem que entrar pela casa de Deus e se unir ao povo. Chega ali, chega na sua humildade, vai se chegando, daqui a pouco tem um de nós, daqui a pouco tu vai se tornar um diácono, um presbítero, um evangelista, enfim, um cantor da casa do Senhor, um missionário. Você vai ser alguma coisa para Deus. Mas se você achar que pelas culatras, se você achar que servindo ao Senhor pela metade vai ser útil, não vai. Pela misericórdia Ele vai te abençoar, vai te guardar e tudo, mas na vinda do Senhor, quando o Senhor vier buscar a igreja, você vai ficar para trás. Precisamos aprender a fazer a coisa certa. Precisamos servir o Senhor de maneira certa. Tem muitos que dizem que serve o Senhor, mas olha, não quer nem ver a cara da igreja. Não quer nem se dominar, se sujeitar ao que é passado ali sobre no púlpito. Aí fica conhecendo o Senhor pela metade. Vou estar lendo aqui então mais uma vez Atos 10 a partir do 7, falando aquelas mesmas palavras do início dessa programação. Retirando-se o anjo que falava a Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Olha o que Pedro era. Pedro era ativo, mas ele tinha um defeito, ao qual foi repreendido por Paulo. Ele tinha um defeito que era fazer rejeição. Era rejeitar que outras pessoas se unissem a ele. Nós temos grande dificuldade disso. Mas eu trago isso para aquelas pessoas que não seguem o ensinamento, que não obedecem os padrões bíblicos da igreja, que não está ali sempre conosco, que falta ao jejum, a ceia, né? Que falta à escola dominical, que falta aos eventos da casa de Deus, que não participa de todos os eventos que é apresentado ali, que não vai à igreja sempre, lá uma vez ou outra, uma vez por mês, ou olha lá se for festa, se não for não vai. Então essa coisa toda está acontecendo entre a nação. As pessoas estão fazendo acepção daquilo que é apresentado lá em cima. Estão dentro de casa brigando com a mulher, brigando com o filho, brigando com todo mundo que está servindo ao Senhor. Está dizendo que eles são metidos, que eles são isso, que são aquilo.
Alguns estão pregando doutrinas erradas, como algumas doutrinas que eu já vi por aí dizendo que não precisa tomar a ceia. Mas se é a ceia o corpo de Cristo, se é a ceia que te une ao corpo, se você não tomar a ceia, você só vai para a igreja quando você quiser. Porque você não está unido ao corpo. É perigoso ficar sem tomar ceia porque você tem que estar unido ao corpo. Você não se familiariza, você chega ali, tomou raiva de uma irmã, não quer voltar, do irmão não quer voltar, tomou raiva daquele grupo, não foi aceito naquele grupo, você precisa de um novo nascimento. E é o que eu estou pregando aqui. O Pedro teve um novo conhecimento de Deus aqui. Olha só, Pedro estava com fome, ó. Versículo 10. Tendo fome, quis comer. E quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz a Pedro: levanta-te, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz soou: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Vamos a partir do versículo 17, depois desse louvor. O negócio está esquentado, hein? O negócio está esquentando aqui, por quê? As pessoas estão rejeitando a oportunidade que Deus está dando. Deus está dando a oportunidade para a pessoa sair com o seu problema e ir para dentro da igreja, se alimentar, se fortalecer, para voltar de novo à sua vidinha particular. Porque o entendimento não está sobre nós. O entendimento vem do Espírito Santo. Se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo, nós vamos sair por aí dizendo que temos o Espírito Santo, mas não temos nada. Então vamos ficar ligado nesse negócio que serviu o Senhor pela metade, isso não funciona? Vamos lá, vamos cantar louvores. Amém? Seu WhatsApp, Carlos Lopes, Rádio RPI. Eita, na sua caixinha de som. Nome glorioso de Jesus, nome precioso de Deus. Boa noite, pessoal. Eu nem vou perguntar. Olha aí, pulou aqui um cara, mas eu não mandei. Pois é, né, cara? Bom estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm lá dos céus. É isso aí. Você tem que estar junto, unidos ao povo, se formando um corpo, uma família. Diz Paulo que não pode um dedo sentir raiva do outro, porque um precisa do outro. Não pode faltar um membro nenhum. Então, se você não se enquadra, se você não se alinha à casa de Deus, fica sem frutos, sem conhecimento. E sai por aí pregando uma abobrinha. Sai por aí dizendo que Jesus te ama, que Jesus é contigo. E você é pego desprevenido porque tem um ladrão das almas que ele vai te papar, porque você está enganando. Você vai fazer uma lembrança de uma certa palavra que um certo homem estava repreendendo um espírito maligno de uma certa pessoa. Aí os discípulos chegam a Jesus e contam para Jesus. Jesus diz assim: deixa que isso aconteça, que ninguém possa fazer tais sinais se não for comigo, se não for os meus sinais. Mais ou menos assim que o Senhor responde. O que quer dizer isso aí para você? O Senhor aceita. O Senhor concorda com isso.
Você pode fazer a obra que for dizendo que é em nome de Jesus. Mas ele não dá o culpado por inocente. Quando você cair na tentação, cair na provação, cair na realidade, você vai entender que fora do corpo não tem nenhum resultado daquilo que você faz para Deus. Amém? Meditando no Senhor, que nos quer para si, todos juntos cantemos. Bom estarmos nós aqui. É bom estarmos juntos. Olha só aqui o versículo 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram de si Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, quer dizer, enquanto o pessoal subia a escadaria para ir até a porta de Pedro e bater, Pedro estava também no terraço. Olha só aqui. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Era tudo de forma gloriosa, o Espírito Santo preparando Pedro para fazer uma grande obra para ele, porque ele precisava, olha só, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem por testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Viu quando o anjo do Senhor, eu li ainda agora, que falou para o Cornélio, envia homens a Jope? Então está aqui, eles estão passando a mensagem. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles. Foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha, um grande culto estava acontecendo naquele lugar. Pedro não estava nem ciente desse negócio, tudo já estava feito. Mas por causa da corrupção que estava em seu coração, e não aceitar se unir a um certo povo, e aquela palavra que ele disse para Deus: eu não como coisa nenhuma imunda, aquilo ali para ele era imundo, comum, e ele não entendia aquilo. Mas olha a surpresa, aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Prostrando-se a seus pés, o adorou. Olha só aí. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem como você. Falando com ele, entrou, chamou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Podemos voltar depois com esse versículo 29, não é? Porque Deus, Ele tem uma forma gloriosa para falar no nosso coração. Amém? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre
uma linda cidade. É assim que Deus está preparando para você. Nós temos que vencer as tarefas dessa terra. Sair da incredulidade, sair da dúvida, sair da acepção de pessoa, como nós estamos lendo aqui, e entrar no caminho que é Cristo. Seguirmos. Eu não comecei esse evangelho sabiamente também não. Eu também tive meus vacilos. Eu também fugia muito dessa obrigação de estar na casa do Senhor. Mas hoje eu entendo a necessidade. Hoje eu entendo a necessidade que eu tenho que estar junto, porque tem ali gente orando por mim. Tem pessoas ali orando pela minha casa, orando pela minha esposa, orando pela minha filha. Eu devo esse favor a cada um daqueles que estão ali. Então eu preciso estar ali com eles, unidos. Amém? Olha só aqui, vamos ler aqui, Atos 10, 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. É Pedro dizendo, né? Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Disse Cornélio. Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, olha só. Enquanto Pedro orava, né? Cornélio também orava. E quando o mesmo anjo enviou os lençóis para Pedro, o Senhor também enviou a visão a Cornélio. Olha só aqui. Estava acontecendo naquele exato momento. Já viu aquele fato que aconteceu com Paulo, quando ele estava cego? Que Deus, ele caiu do cavalo, Deus tirou a visão dele e depois mandou que um certo homem, Ananias, fosse até ele. Ele ali naquele dia, ele estava vendo Ananias entrando, naquele momento que o anjo do Senhor falava com Ananias para vir até Paulo. Entendeu? Aquele mesmo momento o anjo dizia para Ananias estava dizendo, eu não posso ir, esse homem é perverso, esse homem mata todo mundo. Daí ele estava também fazendo acepção de pessoas. Mas o Senhor preparou a mente de Ananias, o coração de Ananias, e mandou Ananias ir lá para recobrar a visão a Paulo. E quando chega lá, Paulo diz para ele, eu vi você quando entrava por aquela porta. Mas ele ainda não tinha entrado na porta. Ele ainda não estava ali por perto. Ele estava a caminho como Deus havia mandado. Eu só quero que você entenda isso, que é isso que está acontecendo na tua vida. Deus está preparando um banquete para você. Mas se prepare para não faltar naquele lugar que Deus está mandando. Eu preciso também estar ligado ao que Deus quer na minha vida. Eu preciso estar na casa de Deus. Porque é ali o lugar de encontro. É ali que o Senhor vai fazer sinais de maravilha acontecer. Nós vamos ouvir Deus falar e vamos nos alicerçar na nossa caminhada, na nossa jornada. Ninguém vai mais ultrapassar nosso caminho. É isso que eu quero para você. Que ninguém mais venha com mentira para a tua vida. Versículo 32 diz, envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E logo mandei chamar-te, diz, essa aqui é o Cornélio contando a história. E bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo que você tem a dizer da parte de Deus. Abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunhos todos os profetas, e que todos os que dele crerem receberão perdão dos pecados pelo seu poder. Depois voltamos ao versículo 44. Mas hoje é palavra direta. Hoje é só palavra na tua vida. Vai entendendo, vai analisando cada palavra que está sendo dita. Abre Atos 10 e dá uma estudada nesse negócio. Estava acontecendo uma manifestação gloriosa na casa de um certo homem chamado Cornélio, uma família grandiosa, uma família qual Pedro nem sabia que tinha eles o direito da salvação. E eu quero, através dessa gravação, ser introduzido à tua casa e ser levado até você, como Deus tem feito, quem sabe em espírito. E a gente vai lembrar do eunuco e do Filipe. Do Filipe eunuco, né? Que ele é transportado em sonhos. E ele vai fazer a obra que Deus tem feito. Pagar não é necessário. A casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Está acontecendo algo maravilhoso na tua casa nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, seja lá qual for a hora, o Espírito Santo falando com você. Olha só aqui, Atos 10, agora o 44, dizendo: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vai cair o Espírito Santo sobre a tua casa. Cair no sentido, o Senhor dispensar o Espírito Santo para a tua vida e começa a transformar você, transformar teu ser, seu interior, tirando seus pensamentos malignos, as mentiras que estavam sendo introduzidas sobre a tua vida, dizendo que Jesus é isso, Jesus é aquilo, e que você ficava sem prova, e que você ficava sem saber se isso era verdade. A partir de agora vai ser verdade. Deus vai mostrar para você o que é verdadeiramente Jesus na tua vida. E você vai parar de engano. Você vai parar de mentiras que você não sabia que eram mentiras. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. A maior parte estava achando
né? Ou seja, entendendo como Pedro entendia. A maior parte estava vendo uma visão enganosa como Pedro carregava, de achar que Deus não podia fazer também aquele tipo de obra com esse tipo de pessoa. Vamos continuar. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Eles se surpreenderam. Muitos desses que dizem, Jesus é comigo, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus me ajuda. Mas eles não têm conhecimento do Altíssimo. Para isso eu digo desde o início, se não estiver dentro da casa do Senhor, não vai conhecer as maravilhas, os sinais, os prodígios que o Senhor preparou para nós. Porque o Senhor preparou ali um dirigente, um pastor, uma pastora também, que dizem que não pode. Mas você vai buscar esse entendimento. Não, ali não, porque ali é pastora. Vai entender. Para aquela pastora ser pastora, tem um homem por cima dela. Tem um homem mandando, um homem ensinando, um homem coordenando, um homem dando sabedoria, um homem dando entendimento. Tem um homem. E se você disser que a minha igreja é só pastora, está enganado. Porque ali tem um pastor maravilhoso, que toca no nosso coração quando ele abre a boca e fala. Então está aqui, olha. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Eita! Jesus é contigo. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Vai vir uma grande história sobre a tua vida. Diz a palavra de Deus que a fama desse acontecimento se expandiu, foi para muito longe. Está aqui no capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso. É que ele vai começar a contar a história aqui para esse povo que está numa outra cidade. E Deus vai fazer maravilha nesse negócio, capítulo 11. Assista, veja isso. É uma palavra gloriosa para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. O Senhor Jesus está voltando. Ele vai trazer transformação, mudanças. Vai trazer cura, libertação para o teu coração. Vai visitar a tua casa e vai completar aquilo que Ele prometeu. Que você deveria esperar na salvação a toda a sua casa. A palavra de Deus diz, crês tu e será salvo tu e tua casa. Esse não quer dizer que você creu e pronto, agora está todo mundo salvo, não. É um processo de crescimento. Se você não for buscar o Senhor, diz a palavra, como se pode achar, invocar quando está perto. Se você não for buscar o Senhor dentro da casa do Senhor, do lado de fora, pelas culatras, você vai ficar sem entendimento. Jesus vai voltar, Jesus vai vir e você vai ficar por trás. Você não vai subir. Infelizmente eu tenho que dizer isso para você. Porque você tem que estar enquadrado no corpo. Você não vai sentir Jesus visitando a casa. Porque você não está na casa. Que Deus possa te abençoar nesse negócio. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com
Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande Amém? Jesus te ama e eu também. Finalizando aqui a programação, deixando você ciente que se você quiser aprender alguma coisa com Cristo, vai ter que estar a ouvi-lo. E ouvi-lo só na igreja. Ele pode estar nos montes, nas vigílias, mas através das pessoas que realmente buscam Ele de todo o coração. A palavra adverte: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Mas teu coração precisa estar completo. Para ser todo o coração, você não pode ser uma pessoa traidora da parte de Deus. Não pode ser uma pessoa que trai o marido, a esposa, porque está buscando o Senhor. Que trai no sentido não trair por causa de assuntos de namorado, de mulher. Não. Estou falando de trair, a não aceitar que essa pessoa fale para você o que realmente Deus quer que você fale. Você já viu aquelas pessoas que começam a falar de Jesus para elas? Elas mandam você calar rápido. Elas entram em outro assunto, elas não querem ouvir. Viu? Você já presenciou isso? Então são pessoas que estão dizendo que tem Jesus, mas não tem nada. Você tem esse defeito. Se você não está enquadrado na parte de Deus, indo à igreja, como eu tenho falado até agora, você tem esse defeito. Você não aceita o que estamos dizendo para você, que Jesus vai voltar. Está escondido, está ocultado para você, não te foi revelado isso. Só vai te ser revelado quando você realmente buscar o Senhor. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, bom dia para você. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer. Quero te agradecer, meu Pai, por essa palavra que eu não planejei, mas que o Senhor planejou, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa programação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, sua vitória. Espero você lá na casa do Senhor, viu? Amanhã, consagração de manhã. Amanhã, sábado. Consagração de manhã. Viu? E vai ser festa para você chegar ali e estar sendo recebido. Vai ser uma grande festa. Uma festa dos adoradores do Rei. Homens e mulheres que estarão ali adorando a Deus. É para você. Amanhã estaremos ali, consagração de manhã. E à noite a festa retorna. Vamos estar participando de um banquete gostoso que Deus preparou para a tua vida. Não falte. Venha estar conosco. Jesus quer falar no teu coração. Ó, o título ali é Espera no Senhor. Viu? É o Salmo 27. Vai ser trazida essa mensagem para nós amanhã de manhã e manhã à noite. Jesus te ama. Jesus te abençoe. Venha estar com o evangelista Carlos Lopes, evangelista Luciano e a todo o grupo, viu? Que estará ali engrandecendo e exaltando o Senhor juntamente conosco. O Senhor está te convidando, venha. Toda a palavra disse que o Senhor mandou que viesse. Então venha estar conosco.